Olá para você que está aí me assistindo, eu sou a professora Amanda e se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever e acompanhar, porque tem muitos conteúdos aí de matemática que estão sendo trabalhados, que vale a pena vocês acompanharem, vale a pena vocês assistirem, seja por um conteúdo da escola de vocês, seja um preparatório para o Enem, para o Coltec, para o Cefet, são conteúdos válidos e necessários na compreensão de vocês. Olha, gente, nessa aula nós vamos estudar análise combinatória e o que eu tenho a dizer para vocês é que a análise combinatória ela não é um conteúdo complexo, ela é um conteúdo que, se compreendido passo a passo e se flexionado, ele se torna simples de entender. Não é uma coisa difícil de entender, não é um bicho de 7 cabeças, então vocês podem ficar tranquilos. Basta vocês acompanharem aqui os vídeos, me perguntarem quando não compreenderem, que vai ficar tranquilinho aí para vocês entenderem. A análise combinatória, gente, ela não é utilizada somente em exames como o Enem, Coltec, Cefet, não. Ela também é amplamente utilizada nos concursos públicos. Então, se você tem pretensão algum dia de tentar algum concurso público, é importante que vocês entendam esse conteúdo, porque ela entra naquela parte do raciocínio lógico. Então, é necessário que vocês entendam e saibam resolver questões de análise combinatória. Então, a análise combinatória. Se a gente observar o nome em si, a análise combinatória, ela vai estudar e analisar as possíveis combinações. Como é que a gente vai entender isso? Vamos para o slide e entender um pouquinho melhor. Ela indica as possibilidades disponíveis em um conjunto limitado de elementos. Ou seja, ela contempla quantas combinações existem entre os elementos apresentados. Então, geralmente, o que vai acontecer? Será apresentado um conjunto de elementos para vocês e vocês têm que informar quantas combinações possíveis existem naquele conjunto de elementos. E é isso que a análise combinatória vai estudar e vai desenvolver cálculos, postulados e regras que nos favorecem essa compreensão e esse estudo. Então, a análise combinatória, gente, a base dela é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ela não envolve nenhum conteúdo muito complexo, nenhum conteúdo muito avançado. É mais uma lógica mesmo, para vocês entenderem, e esse princípio a gente vai utilizar muito a multiplicação. Então, se você compreende o conceito de multiplicação, você vai compreender o princípio fundamental da contagem. Vocês vão entender melhor com um exemplo. Exemplo 1. Esse exemplo eu tirei do site todamateria.com.br, viu, pessoal? Lá tem até mais exemplos. Se vocês quiserem entrar e dar mais uma olhadinha, é interessante. Então, vamos lá. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná para a sobremesa, e existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, vocês podem observar que nós aí temos o quê? Um grupo de elementos. E eu quero saber quantas combinações existem dentro deste grupo de elementos. Então, houveram 3 grupos maiores aqui, e dentro desses grupos maiores, tem grupos menores. Que eu falei aí, 2 grupos maiores, que são sanduíche, bebida e sobremesa. E dentro do grupo do sanduíche, bebida e sobremesa, cada um se destaca com mais opções. Então, como é que a gente vai resolver isso? Olha o que o problema está pedindo. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente, somente um cliente, pode escolher o seu lanche. Ou seja, eu estou pedindo toda a combinação desse grupo aqui. Solução. Então, aqui nós vamos apresentar, gente, a árvore de possibilidades. O que vem a ser essa árvore de possibilidades?
Quando peço para vocês a combinação de elementos, nós podemos desdobrar essas combinações nessa árvore aqui de possibilidades. Olha aqui para vocês verem como é que ela funciona. Funciona da seguinte maneira. Primeira opção seria sanduíche, suco e um cupcake. Se eu não me engano, o primeiro era baunilha, né? Aí a segunda opção, sanduíche, suco e cupcake de chocolate. Terceira opção, sanduíche, suco e outro cupcake. Quarta opção, sanduíche, suco e cupcake de morango. E por assim se vai, né, gente? Se a gente for contar aqui um a um, nós teremos o quê? 24 combinações. Só que em uma prova, se vocês fizerem algo assim, vocês vão encontrar a resposta. Mas vai demorar muito, né? Vocês ficarem fazendo aí uma árvore de possibilidades, principalmente se houverem mais elementos do que o que foi apresentado aqui nesse exemplo. Então, qual seria uma outra opção? Pense aqui para vocês verem. Nós temos 3 opções de sanduíche, 2 de suco e 4 de cupcake. Então, o que a gente pode fazer? Multiplicar as 3 opções de sanduíche pelas 2 opções de suco pelas 4 opções de cupcake, que foi o que foi feito aqui embaixo. Encontrou o quê? 24. Que é o mesmo resultado que nós encontraríamos fazendo essa árvore aqui contando um a um. Se vocês forem contar aqui todas as possibilidades, vocês vão encontrar 24 possibilidades, 24 combinações. Na multiplicação foi encontrado o mesmo resultado. Então, gente, quando aparecer um probleminha desse tipo aqui, o que vocês vão fazer? Multiplicar as opções. Eu queria que vocês observassem que aqui nesse problema eu não pedi quantas combinações existem em uma determinada sequência. Eu pedi quantas combinações existem dentro desse grupo. Então, isso é um exemplo de quantas combinações existem dentro do grupo de opções. Tanto é que lá em cima eu destaquei para vocês a questão de haver somente um cliente. Por quê? Porque o fato de haver somente um cliente mostra... Peraí, só um minutinho. O fato de haver somente um cliente, gente, prova que não é uma sequência. Prova que o probleminha está pedindo para vocês quantas possibilidades existem dentro daquelas opções que foram apresentadas e não dentro de uma sequência. Porque o exemplo que nós vamos ver aqui agora é isso que ele diferencia. Observa para vocês verem. Exemplo 2. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Bom, pessoal, esse exemplo eu tirei do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 2. É um livro do 2º ano do ensino médio. É um exemplo interessante de trabalhar, por isso que eu peguei. Olha para vocês verem. Vamos representar por K, cara por K e coroa por C. O primeiro lançamento pode resultar em cara ou coroa. Para cada resultado obtido na primeira vez que a moeda for lançada, o segundo lançamento poderá resultar em cara ou coroa. A partir de cada um dos resultados anteriores, o terceiro lançamento pode resultar em cara ou coroa. Vamos representar essas possibilidades no seguinte diagrama. Esse diagrama é a mesma coisa da árvore de possibilidades, gente. Como é que a gente vai fazer? Primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa. Ok. Se pode sair cara, cara, cara. Primeira opção. Pode sair cara, coroa, cara. Terceira opção. Peraí que eu pulei um. Pode sair cara, cara, coroa. Segunda opção. E assim por diante. Através dessa árvore de possibilidades aqui, a gente vê o quê? Que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas, porque foi feita a árvore de possibilidades. Só que como no exemplo anterior, gente, tem um outro método para se fazer que é mais rápido.
que é mais prático. E como seria? Só um momentinho, gente. Como seria esse outro método? Novamente, nós vamos utilizar a multiplicação. Só que nesse problema, a gente pode observar o seguinte, que nós temos o quê? Uma sequência de lançamentos, que são 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Então, são os mesmos 2 elementos, a possibilidade desses 2 elementos em 3 lançamentos, em 3 sequências. Como é que eu posso trabalhar isso? No primeiro, tem 2 possibilidades, as 2 possibilidades de novo aqui e as 2 possibilidades de novo aqui. Como é que fica isso? 2 vezes 2 vezes 2 seria igual a 8. Ou também, quando vem essa ideia de sequência, eu posso pegar esses 2 elementos, forem 2, 3, não importa, e elevar ao número de lançamentos que está me pedindo. Não são 2, cara e coroa? Ok? Vou elevar o quê? Aos 3 lançamentos. E eu vou encontrar o 8. Então, o que aconteceu aqui de diferente, gente? Observa para vocês verem que eu tenho os mesmos 2 elementos, cara e coroa, sendo repetido várias vezes, sendo repetido em 3 lançamentos. Por isso que eu posso levar ele ao cubo. Já lá atrás, nesse exemplo aqui de trás, eu pedi a combinação do menu. E aqui não. Aqui eu perguntei para vocês quantas são as possibilidades de uma moeda cair em cara e coroa, na sequência, né? Em 3 lançamentos. Então eu tenho aquela ideia aqui, gente, de o quê? Sequência. Sequência com aquele mesmo número de elementos. O que lá atrás não me passava essa ideia de sequência. Me passava uma ideia de quê? De um todo. Então, sempre que vocês tiverem uma circunstância que dá uma ideia de sequência, de lançamento, de escolhas, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa ideia aqui da potenciação. Já quando tiver uma ideia que traz essa perspectiva de um todo, te dá lá uma quantidade de elementos e pergunta quantas são as possibilidades daqueles elementos misturarem entre si, vocês vão usar essa ideia aqui de multiplicar a quantidade dos elementos. Assim fica mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Porque são 2 exemplos básicos. Então, assim, a partir desses 2 exemplos, dá para vocês desenvolverem atividades, dá para vocês desenvolverem questões. Já fica um pouquinho mais tranquilo. Já é uma fórmula básica aí para vocês entenderem o princípio fundamental da contagem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro aí. Se não ficou, por favor, gente, entre em contato, pergunta aí no Instagram, pergunta aí nos comentários, porque eu vou responder para vocês, tá? Não deixa de perguntar não, porque a dúvida ela vai aumentando, ela vai crescendo, né? Nos vídeos seguintes aí, vocês podem acompanhar, porque eu vou gravar mais conteúdo de análise combinatória e vou gravar mais atividades aí sobre esse princípio fundamental da contagem. Então pode acompanhar aí, que às vezes se você tiver com um pouquinho de dúvida, quando você começa a ver o desenvolvimento das atividades, você começa a entender um pouco melhor. Então dá uma acompanhada aí no canal, pode dar uma procurada que vão haver mais vídeos, tá? No mais, vou pedir sempre para você, gente, curte, compartilha, se inscreve e bons estudos para vocês.